Claro, e para que possamos começar essa terceira parte do Sium Maseret, ou seja, na verdade, Siumim Masertot, e todas as finalizações do Maseret Kalá, e Sifurim dos Masertot Ketanot, que consta no Seder Nezekim, inclusive depois do Maseret Horayot, e hoje eu estou fazendo Horayot também em Yerushalmi, a minha primeira Hazarel, ou seja, a segunda vez que eu termino o Horayot, e a primeira Kalá e Seforim. Kalá se refere a uma Maseret vinculado com muito próximo de Kiddushin, por exemplo, ou de Ketubot. Kalá se refere naquele exato momento do casamento que passa do noivado para o casamento Kalá. Claro que podemos fazer uma alusão também Boi Kalá, Shabbat Malketá. Nós temos uma alusão que o Shabbat é a noiva vem, a noiva vem, a noiva ao encontro do teu amado. E a noiva é Am Israel e o amado é o próprio Boreolã, Hashem, que coloca todas as suas Kedushot, todas a sua santidade e alegria perante a cada um de nós. Uma Maseret Seforim é uma Maseret que é vinculado, que é muito importante para todo o Soferistã, aliás, todo o Bnei Torá, todos aqueles que dedicam a estudar a Torá, tem que estudar também uma Maseret Seforim, que ele é base, o Shoresh, ou seja, o Rashei Tevot, de algumas alahot, como a gente, digo a gente porque nós estudamos juntos, eu e você que está aí do outro lado e eu que estou acá, vamos verificar algumas alahot que ele é a base, né, uma Maseret Seforim. E por fim, uma Maseret Horayot, que é uma Horá que vem de instrução, de ensinamento, agora no Yerushalmi. Claro que para poder conectar todos esses três Masertot, temos que fazer uma música de Hanukkah, já que estamos em Hanukkah, temos que acrescentar alegria. Ma'otsu Yeshuati Lechana El Leshabea Tikon Beit Tefilati Veshem Torah Nisambea Letachimam Teia Mitzana Nebea Azimo Beshimizmo Hanukkah Hamizbeia. Aqui nós vinculamos, ó poderosa fortaleza da minha salvação, louvai a ti, é um deleite, restaura nesta casa de tefilá, de oração, e ali levaremos como um curban, uma oferenda de rodá, de agradecimento, quando tu tiveres preparado toda a sheritá, o abate, referente a todos aqueles que são inimigos de cada um de nós. Então eu completarei com uma canção, um hino de dedicação do altar. E claro, aqui é uma tradução livre do meu querido Rabino Yosef Eliyahu Teres, uma pessoa muito especial, lançou alguns livros, esse é sobre Hanukkah. E a tradução de Ma'ot Sur é dele. Cada um de nós, no seu bom combate da vida, exercendo a sua verdadeira vontade, enfrenta alguns inimigos. O inimigo maior que nós temos que enfrentar é nós mesmos. Com isso, vamos iniciar essa conexão tão importante. Nós temos total consciência que assim traz uma série de Shekalim, nas palavras do querido Rabino Aharon Noer, da Yeshiva Rusho Hesed, da Yeshiva Breslau, que fica na cidade de Jerusalém, no bairro de Geula, bairro de Hasidim e Haredim, que através de uma série de Shekalim, 3 coisas são conquistadas com muita dificuldade por Am Israel. 1 é a Torá, 2 é Eretz Israel e 3 é Olam Rabá. Não existe, você pode ser filho do filho do filho, se você não estuda a Torá, ela não cai no seu colo. Claro que você tem uma facilidade maior do que outras pessoas, porque você tem o Zehut Avot, o mérito dos patriarcas, o mérito dos seus antepassados, mas se você não se esforçar, não tem Torá aqui do chá. Da mesma forma, não adianta você querer Eretz HaKodesh, conhecer Israel, visitar Israel, estar em Israel, ter esse contato. Se você não estiver conectado com Israel,
Você não vai ficar em Israel. E existem duas formas de estar conectado em Israel, através da tradição, da cultura e, claro, do que chamamos de tefilá, de alahá, etc. E, inclusive, é isso que a gente tem a ciência e a noção em relação a Hanukkah, que a gente não possa assimilar, deixar de estar praticando os nossos costumes nesse sentido. E, claro, o Olam Rabá, o mundo vindouro. E de que forma a gente pode plantar o mundo vindouro? A gente lê todos os dias em Shaharit, logo de manhã, né? Elo Devarim, essas são as coisas que a gente pode colher tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Kibud Avaim, Gemilut Hasidim, Arnasat, Olchim, ou seja, fazer atos de bondade, receber pessoas em casa e ter essa ciência dessa importância. Então, aqui continuamos também que uma das formas de nos conectarmos com Hashem, ou tomarmos consciência dessa conexão, já que Hashem nunca está conectado, é o contato. A gente tem que ter livros sagrados em casa, temos que estar conectados com os nossos Rahamim, com os nossos sábios da nossa geração, pedir conselhos, escutar os mais velhos, nesse sentido, ter boas amizades, amizades construtivas que queiram que você cresça hoje e sempre, que torçam por você, torçam de forma favorável. E isso é uma segular positiva, ou seja, um remédio espiritual, ainda que a tradição de Breslov chame que é um tesouro, uma conta nesse sentido. E o próprio Rabino Aharon Noé, ele compartilhou que uma das segulot que ajuda, por exemplo, a ter filhos ou preservar filhos, é ter ou carregar rubi, a pedra rubi, que é uma das pedras que estava no efod, no peitoral do Kohen Gadol. Nós também percebemos nas parashot passadas que os nossos patriarcas e matriarcas, eles tinham principalmente um problema de esterilidade ou de ter filhos, então eles fizeram um korbanot com mandrágoras, ou andavam com mandrágoras, que em hebraico se chama de dudaim. Pois bem, o Rebbe Nachman de Breslov também traz no Likutei Moharan e Likutei Alahá, que para se ter sucesso na vida e para se ter sucesso no estudo da Torá, não se deve cometer Lashon Hará, né? E com isso nós percebemos que a alma de Yaakov era a Tefilá. E temos que ter cuidado. O Ruvi Horowitz, o Rabino Horowitz, da Kehilá Haredi, de Hassidim de São Paulo, e do Brasil, ele traz algo muito bonito na sua drachá, que a importância da palavra. Quando roubaram um determinado artefato de Lavan, que era o seu sogro, pai de Rachel e de Leia, e quem pegou foi Rachel para esconder, para que o pai não fizesse nenhum procedimento negativo em cima de Yaakov. Yaakov falou assim: quem roubou? Quando foi perguntado para ele quem tinha roubado, o Lavão foi perguntar para ele, falou: quem roubou deve morrer. E Rachel, ela acaba por morrer na estrada. E eu também já estive em Betlehem, em Belém, que hoje é território árabe. Eu fui com um comboio da Força Especial do Exército, Tzavá Leganale Israel, Haganale Israel. E por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. A gente tem que pensar positivo, tem que falar positivo, tem que agir positivo. O Tânia, o Likutei Amarim, escrito pelo Admor Hazaken, quer ter uma Yardut, quer se conectar com o Admor Hazaken, tem que estudar o Tânia. Ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O que a gente fala, a gente pode materializar, pode ser que sim, pode ser que não, mas traz uma força, então tem que tomar cuidado com isso. E principalmente no que a gente fala e para quem a gente fala.
O interessante é que, ainda assim, uma pessoa que erra na vida, ela pode fazer teshuvah, ela pode se arrepender. Nós encontramos exatamente na página Raf, já indo para o Amud Bet, do Amud Aleph para o Amud Bet, sobre Mahab ben Drossai, que era o ladrão que ele agradecia a Deus antes de fazer um furto, e ele sempre cozinhava só um terço ou metade, uma rocket, se era um terço ou metade do que ele fazia. E por isso que hoje, pelo Bichur Sefaradi, o tipo de cozimento Sefaradi, o Masguia, ele tem que participar de uma forma Hamendrossai, tem que participar até que a carne chegue a metade ou um terço do cozimento. Então, ele tem que participar para que a carne permaneça kosher nesse sentido. E claro que é importante que a gente possa ter como uma vitrine, um espelho, olhar os demais Rabbanim, e o Rabino Joseph Sasson, que é o atual Rabino do Vatkin, da Beit Yaakov, ele trouxe na sua drachá sobre Hanukkah algo muito bonito. Se vocês perceberem, na Berachá de Hanukkah, a partir do segundo dia a gente só faz 2 Berachot. No primeiro são 3, né? Tem a Shehriano, mas nas demais são 2, para quem já fez Shehriano. E cada uma dessas Berachot tem exatamente 13 palavras. Sabemos que a 13 é a metade de 26, e 26 é o número do Shem Hashem do tetragrama. Como sabemos disso? O Yod, ele vale a 10, o Rei a 5, o Vav a 6, e a última letra, eu não vou pronunciar para não falar o tetragrama, mas é como fosse a segunda, então também é 5. Então, nós temos 10 mais 5, 5, nós temos 20 com Vav, 6, 26. Que interessante. Então, sabemos que quando a gente faz essas 2 brachot de Hanukkah, nós estamos conectando com a força de Kadosh Baruch Hu, Boreolam, o santo bendito seja o seu nome. E o 13, ele também tem vinculado com Yud Gim Midot, né, os 13 princípios de misericórdia, os 13 princípios da fé judaica de Moshe Ben Maimon, Ramba, nesse sentido. E a partir da página 20, ou seja, do Raf, são exatamente 3 da PIN que se fala sobre Hanukkah no Maseret Shabbat. Interessante, não? E em relação a que horas se acender, isso é muito interessante. Também em relação a essa discussão de Alahá. Alahá Lemase fica que se tem que acender a Harei, etc., Kohavinha, depois da saída das estrelas. E aí, quando já é considerado realmente noite, então se acende. Mas eu vou compartilhar uma das opiniões muito interessantes, que é do Gaon de Vilna, que ele é uma opinião bem diferente dos demais poskim, que ele fala que tem que se acender, como eu falei em espanhol, prender as velas, tem que acender as velas no início da Shekiah. Agora, algo muito interessante que temos que nos conectar agora, adentrando de uma forma mais profunda nos Masertot, o Maseret Kalá, que é um dos Masertot Ketanot, que ele consta e está exatamente após o Maseret Horaot, temos Pirkei Avot, temos Pirkei Dabi Eliezer e o Maseret Kalá. Me chamou muita atenção quando eu estava viajando para o Uruguai para participar de uma produção de vinho, vinho caché, na vinícola que fica na província de Maldonado. E lá, enquanto eu viajava de avião, eu ia estudando e fazendo Hazará do Pirkei Avot. É uma viagem rápida, mais ou menos, acho que 2h30, mais ou menos, uma viagem rápida. E desci em Punta del Este, e até para chegar em Maldonado era mais de meia hora, então isso me deu mais ou menos 3 horas de estudo, de
estudo e Hazará e Pirkei Avot. Teve um determinado momento que eu quis ver qual era a fonte do 6º capítulo do Pirkei Avot, já que a essência do Pirkei Avot são 5 perakim, 5 capítulos. E o 6º tem uma influência das Beratut Acheret, ou seja, das porções que são colocadas após, entre elas o Pirkei da Eliezer e Maseret Kalá. Então me chamou a atenção de buscar entender um pouco mais esses pequenos tratados que estão conectados também no Talmud Bavli. No Talmud Yerushalmi encontramos o Maseret Halá, que tem a Mishnah Halá, que aí já discute em relação às alahot de Halá. Fica por um outro momento, mas só fazendo um adendo, que se tem que fazer a Frashat Halá, aqui em Israel, aqui no Brasil, é deoraita, então se a pessoa não fez a Frashat Halá, ela pode deixar um pedacinho depois e fazer depois a Berachá. Mas se em Israel ela não fizer, se torna muksa. Interessante, não? Então, o Maseret Kalá, ele termina com uma citação de Esther Beit, onde que Esther fala que para nós a importância e o que trouxe o Nes Gadol em Purim foi exatamente a Tefilá. Então, fica um semáforo, não um sinal, mas um semáforo para nós que a Tefilá, ela abre portas. E a gente tem que ser forte e não desistir, fazer tefilá com intenção, com kavaná, para que todas as portas se abram nesse sentido. O Rebbe de Mevakashei Emuná, que é o neto do Rebbe de Toldot Aharon, me disse numa Yardut que a tefilá, ela é uma das coisas que podem rasgar os céus e terminar qualquer decreto. Rasgar os céus é uma expressão racídica e cabalística que se refere que se pode retirar um decreto de uma pessoa. Uma outra forma de fazer isso, e inclusive nos conectando, que teve um Shabbat Mevachim, agora a gente vai ter essa semana Rosh Chodesh, que é, como traz o terceiro Rebbe Chabad, que é o Tzemach Tzedek, que a importância de fazer Tehillim, que são os salmos. Então, os salmos também é uma das formas de retirar qualquer decreto e fortalecer tanto o Kli, que é o nosso recipiente, o nosso corpo, como a nossa Neshama. Em relação a Maseret Seforim, ele também cita Hanukkah e cita outras festas, ele cita de que forma fica caché ou fica passu, um determinado tipo de rolo. Isso me lembra muito, inclusive, Maseret Megillah, que também ele faz uma pausa no Hag de Purim e ele começa a trazer sobre a alahot de Kriyat Torá e etc, o tipo de rolo da Torá e etc. No Seforim, ele termina trazendo uma alahá que eu vou compartilhar com vocês sobre Kiddush Levaná. Todas as opiniões trazem para nós, e a gente pode encontrar sobre Kiddush Levaná exatamente em Taf, Rav, Vav, ou seja, no Simã, no artigo 426, que começa a discussão sobre a santificação da lua, e todas as opiniões dos poskim trazem para nós que nós devemos ver a lua completamente, Lehaterila, a priori, então poder começar a fazer a santificação da lua. Só que em Londres, 80% dos dias do ano são nublados. Então eu fiz uma pesquisa com o rabino da OU, que é a sede inclusive em Londres, né? Até anotei o nome do rabino aqui para poder falar, que é importante citar a fonte da alahá do estudo nesse sentido. O rabino Richard B. Eichen, da OU, né? Ele fala que, a gente tem que olhar completamente a lua, mas na Inglaterra, devido à dificuldade
de olhar a lua devido à condição climática, se você conseguir ver o contorno dela, bediavad você já pode fazer o Kiddush Levaná. E isso nos conecta a um famoso Sipur do Baba Sali, que em Netivot estava um dia nublado, ele balançou o braço e as nuvens se abriram. É interessante saber da santidade do Baba Sali, que era uma pessoa muito conectada com os marroquinos, e ele era Havruta do Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendes Nesson. Bom, então nos conectamos nos conectamos a Alahá do Kiddush Levaná, né, a importância do Maser Seforim, e vamos finalizar agora nesse exato momento com o Horayot. O Horayot no Bavli, ele tem 14 páginas, diferente do Yerushalmi que tem 19. E no Bavli ele termina com dois adendos. O primeiro, quem tem precedência em relação a Torá, em relação a qualquer tipo de zerut, de kavod, né? Então, no Bavli fala que um manzer, que é um judeu oriundo de um relacionamento ilícito e nasce um judeu manzer, ele tem precedência até um Kohen Gadol, até um grande sacerdote, porque se ele estudar a Torá. Se ele estudar a Torá, ele tem precedência. Assim traz, inclusive, essa parte traz, inclusive, a Mishnah. E por fim, no Bavli, ele fala o que é mais importante, a discussão dos sábios, ser Sinai ou ser Harif. Ou seja, ser uma pessoa que tem uma memória prodigiosa, como dos grandes mestres, que é o Maran Ovadia Yosef, Zeher Sadik Lejacha, e o grande Hacham Ben Sion Abba Shaul. Quando eles se encontravam, eles discutiam quantas vezes aparece tal nome, tal coisa no chás, ou seja, em todo o Talmud. Um falava tanto, outro falava tanto, eles riam, e ambos estavam certos, porque tinha uma outra opinião, tinha um Tosfot, etc. São gênios, são gênios. Entretanto, tem uma outra opinião que fala o que é mais importante para um rabino. Será que para ele seria interessante ser um harif, ser aqueles que fazem piupu, aqueles que procuram entender a raiz da Allahá, que fazem discussão, que trazem à tona várias opiniões, como o Rabbeinu Karelitz, que tem um Beit Din em Bnei Brak, ou o Rav Auerbach, ou o Rav Shach, ou o Rav que escreveu o Igrot Moishe, que foi o Rabbeinu Moshe Feinstein. Eles são todos harifim, são muitos cheios de buscar entender a fonte, trazer as opiniões, e tem esses grandes mestres também, como o Rabbeinu Ben Sion Abba Shaul e o Maran Ovadia Yosef, que tinham umas mentes prodigiosas. No final das contas, em relação ao Bavli, tem um teco, fica em dúvida, e que com Eliyahu Hanavi, com o profeta Elias, a gente pode tirar essa dúvida. E no Yerushalmi termina exatamente como na primeira parte da Mishnah, que se discute quem tem precedência em Am Israel sobre Eliá, em Zerut e Kavod, e fica que até o Manzé ele tem precedência. E com isso fazemos um Hadran lá, e que a gente possa continuar fazendo Hazará, fazendo revisões e estudando novos tratados. Só coisas boas.